Seja um cruzeiro, um iate, uma barcaça ou qualquer coisa entre eles, existem capitães que cometeram erros monumentais. Erros que resultaram em embarcações colidindo com coisas com as quais nunca deveriam ter encostado. Então, com isso em mente, aqui estão 20 das maiores colisões de navios e erros capturados em vídeo. Número 20. O iate idol. Se você tem dinheiro suficiente para ter um iate, com certeza faz questão de exibi-lo no mar sempre que puder. Afinal, você quer mostrar a sua aquisição para os amigos, familiares e todo mundo que você conhece que não tem um iate. Vamos ser sinceros. Pessoas ricas adoram quando pessoas comuns sentem um pouco de inveja delas. Porém, só porque você está com pressa, não significa que pode desafiar as leis da física e da natureza. Foi exatamente o que aconteceu com o Super Yacht Idol. Em 2022, ele estava passando por algumas reformas na Itália, algo comum para embarcações desse tipo. Naturalmente, após as reformas, o capitão decidiu levá-lo para um passeio em um canal. O problema? Havia uma ponte no caminho. A boa notícia é que, se ele tivesse esperado pela maré baixa, teria passado tranquilamente por baixo dela. A má notícia? O dono do iate foi impaciente e tentou passar durante a maré alta. Resultado: o topo do iate foi esmagado. Vale ressaltar que este era um iate de 35 milhões de dólares, recém-reformado. Agora, além das despesas com as reformas, ele teria que lidar com uma conta extra de reparos. Infelizmente, o vídeo termina antes que seja possível ver o estrago completo, mas eu apostaria que a conta subiu em algumas centenas de milhares de dólares. Moral da história? A paciência é uma virtude. E quando você é impaciente, coisas ruins acontecem. No caso desse dono de iate, ele acabou se tornando motivo de piada na internet. Número 19. V-Spirit. Nem toda colisão acontece por erro humano. Embora as mais engraçadas sejam culpa do capitão, às vezes o navio simplesmente não colabora. Um bom exemplo disso ocorreu em Istambul, onde uma mansão histórica à beira da água foi atingida por um navio em 2008. O responsável? Um problema no leme da embarcação Vita Spirit. Quando o leme fica preso, o navio perde sua capacidade de fazer curvas e acaba indo em linha reta. A boa notícia é que ninguém estava dentro da mansão no momento do acidente. A má notícia? A mansão sofreu graves danos. Esse prédio histórico, que pertencia a um médico do Palácio Otomano, datava do século XVIII. Agora imagine o quanto isso deixou as pessoas irritadas. Vale ressaltar que mais de 50 mil embarcações, incluindo navios que transportam petróleo altamente inflamável, passam por essa mesma via todos os anos. É um lembrete importante. Mesmo um pequeno defeito em um navio pode causar grandes desastres em terra firme. E antes que alguém diga que não havia como evitar, sim, é possível mover mansões. Número 18. Ao infinito e além. Agora imagine o seguinte. Você está em um cruzeiro no Alasca, tudo está indo muito bem, até que o navio precisa atracar. O problema? Um vento extremamente forte resolve atrapalhar o processo. Esse foi o caso do navio Infinity. Enquanto tentava fazer um desembarque preciso, a força do vento o empurrou direto contra o pier. A cena foi registrada por funcionários locais e é impressionante. O navio não estava indo rápido, mas a força da colisão foi suficiente para destruir partes do pier e amassar a embarcação. O vídeo captura a atenção do momento, com pessoas gritando para outros se afastarem. É a prova de que, por mais pesados que sejam, os navios ainda podem ser afetados por ventos fortes e correntes marítimas. Número 17. Barco versus doca. Se você gostou da última colisão, vai gostar ainda mais desta. Desta vez, o protagonista é o MSC Opera, que estava se aproximando de um porto quando tudo que poderia dar errado deu. O navio enfrentou um problema mecânico bem no pior momento possível. Felizmente, o capitão percebeu o que estava prestes a acontecer e começou a tocar a buzina da embarcação para avisar a todos que algo não estava certo. E isso foi crucial, pois deu tempo para as pessoas se afastarem do caminho. No entanto, o que veio a seguir foi inevitável. Sem controle, o MSC Opera avançou diretamente contra a doca, causando danos significativos. Para piorar, uma embarcação fluvial menor que estava atracada no mesmo local foi atingida e amassada pela gigante de aço. A cena parece algo saído de um filme, com o navio se movendo como um monstro imparável. Para muitos foi a confirmação de que os cruzeiros estavam causando superlotação turística na cidade de Veneza, na Itália. E esse incidente só aumentou as críticas contra a indústria. Número 16.
Cruzeiro versus ponte. Ser capitão de um navio não é tarefa fácil, especialmente porque, em alguns casos, as coisas podem sair do controle sem aviso prévio. Porém, existem situações onde o erro é puramente culpa do comandante. Foi exatamente o que aconteceu com um capitão na China. Ele estava pilotando um navio recém-construído que custou impressionantes 28 milhões de dólares quando cometeu um erro absurdo. Ele não calculou a maré. A maré alta fez o navio subir mais do que o esperado. E sem carga ou passageiros para pesar a embarcação, ela estava flutuando mais alto na água do que o normal. O resultado? O navio colidiu diretamente com uma ponte, danificando tanto o casco quanto sua chaminé. Felizmente, a ponte não sofreu danos estruturais graves, mas o navio precisou de reparos. Uma coisa é certa, esse capitão certamente recebeu uma bronca daquelas após o ocorrido. Número 15. Colisão entre cruzeiros. Se existe algo pior do que um navio batendo em um pier, é um navio batendo em outro navio. Foi isso que aconteceu no México em 2019, quando duas embarcações da Carnival Cruise Line colidiram no porto. O navio Carnival Glory estava tentando atracar em um espaço apertado, enquanto o Carnival Legend já estava ancorado. A princípio, parecia que o Glory conseguiria passar sem problemas, mas, de repente, ele bateu a parte traseira contra o casco do Legend. O impacto foi forte o suficiente para rasgar a parte traseira do Glory, deixando danos visíveis. Felizmente, os passageiros a bordo relataram que não sentiram a colisão de forma significativa, e apenas algumas pessoas sofreram ferimentos leves. Porém, essa colisão poderia ter sido facilmente evitada. Talvez a companhia de cruzeiros pense duas vezes antes de tentar manobras tão arriscadas novamente. Número 14. Desvio de curso. Às vezes, um pequeno erro pode se transformar em um desastre de grandes proporções. Foi exatamente isso que aconteceu com o MSC Harmonia em Honduras. O navio estava navegando normalmente em direção ao porto quando, de repente, o capitão decidiu não reduzir a velocidade. Isso mesmo. Em vez de diminuir o ritmo para um desembarque seguro, o navio continuou avançando e atingiu o pier em cheio. A cena foi registrada em vídeo, e você pode ouvir as pessoas gritando para que todos saíssem do caminho. Em uma tentativa desesperada de parar o navio, a tripulação até lançou as âncoras, mas já era tarde demais. O impacto causou danos significativos ao pier e ao navio. Um pequeno lembrete de que, quando se trata de pilotar um navio, reduzir a velocidade é fundamental. Número 13. Pânico no navio. Enquanto algumas colisões resultam em passageiros surpreendentemente calmos, outras criam um verdadeiro caos a bordo. Esse foi o caso do Harmony of the Seas, da Royal Caribbean, quando ele colidiu com um pier. Tudo começou quando os passageiros perceberam que o navio estava se aproximando perigosamente do pier. O vídeo, gravado por uma pessoa a bordo, mostra os gritos e o desespero enquanto a embarcação se choca contra a estrutura. Para piorar, após o impacto inicial, o navio começou a se mover lateralmente, fazendo com que as pessoas pensassem que outra colisão estava prestes a acontecer. Felizmente, isso não ocorreu. Durante o vídeo, uma mulher pergunta indignada: "Quem diabos está pilotando esse barco?" Uma pergunta que, sem dúvida, todos estavam fazendo naquele momento. Número 12. Navio versus guindaste. O que acontece quando uma força irresistível encontra um objeto imóvel? No caso de um navio colidindo com um guindaste, o guindaste perde. O incidente aconteceu com o navio Milano Bridge, que estava sendo guiado até o porto por rebocadores. No entanto, por alguma razão, o navio estava rápido demais e acabou atingindo um guindaste. O impacto foi tão forte que o guindaste desmoronou espetacularmente, caindo sobre o navio. E como se isso não fosse suficiente, o navio continuou avançando e acabou colidindo com outro ponto do porto. Apesar dos danos impressionantes, ninguém perdeu a vida, embora o operador do guindaste tenha sofrido uma fratura no tornozelo. Número 11. Colisão de navios cargueiros. Se você achou que já viu de tudo, prepare-se. No Paquistão, um acidente surpreendente aconteceu quando um navio cargueiro chegou ao porto em alta velocidade e acabou colidindo com outro navio que estava atracado. O impacto foi tão forte que várias cargas que estavam no navio em movimento caíram na água. Ao todo, pelo menos 21 contêineres despencaram no mar, carregando consigo carros e outros produtos valiosos. Isso não só causou prejuízos enormes, mas também interrompeu as operações no porto por um tempo considerável para avaliar os danos e recuperar as cargas.
Esse acidente é um lembrete claro de que, em locais movimentados como portos, qualquer erro de cálculo pode resultar em consequências desastrosas. O prejuízo financeiro foi imenso, e a cena capturada serve de alerta para capitães do mundo todo. Cautela é fundamental. Número 10. O MV Mareta. Na Colômbia, o navio cargueiro MV Mareta provou que, mesmo com toda a tecnologia disponível, os erros ainda acontecem. O vídeo mostra o navio se aproximando do porto em um ângulo nada favorável, já anunciando o desastre iminente. Embora o capitão tenha tentado ajustar a rota no último momento, o esforço foi em vão. O lado esquerdo do casco bateu com força no pier, causando danos visíveis tanto ao navio quanto à estrutura. Além disso, o impacto foi tão forte que a âncora do navio foi arrancada durante a colisão. É difícil acreditar que algo assim ainda aconteça, mas esse incidente deixa claro que a experiência do capitão e o cuidado com a manobra são cruciais para evitar desastres. Número 9. Navio contra guindaste. Se você pensou que acidentes entre navios e guindastes eram raros, pense de novo. Desta vez, o incidente ocorreu em Xangai, na China, e a situação foi quase surreal. O navio avançou diretamente contra uma plataforma de guindaste que estava posicionada no porto. Apesar de todos os sinais visíveis, o capitão não conseguiu ou não percebeu que estava prestes a colidir. O resultado? O guindaste desabou em questão de segundos, afundando na água logo em seguida. O que torna esse caso ainda mais impressionante é que ninguém soube explicar como o erro aconteceu. Com a visibilidade do guindaste e o controle esperado de uma operação como essa, fica difícil entender o que passou pela cabeça do capitão. Número 8. Fogo no guindaste. Desta vez, o cenário é Barcelona, na Espanha. Uma balsa tentava atracar durante uma tempestade que causou condições de navegação extremas. Como resultado, o navio foi empurrado em direção a um guindaste no porto. O impacto foi tão severo que o guindaste desabou imediatamente, atingindo o solo com uma força impressionante. Para piorar, a queda do guindaste gerou um incêndio que rapidamente se espalhou pela área. Felizmente, ninguém ficou ferido, e os serviços de emergência controlaram o fogo antes que ele pudesse causar mais estragos. Ainda assim, a cena do guindaste desabando e pegando fogo parece saída de um filme de ação. Número 7. Colisão com dois guindastes. Se você acha que colidir com um guindaste já é ruim, imagine derrubar dois guindastes de uma vez. Isso foi o que aconteceu novamente na China. O navio estava se aproximando do porto quando operadores locais perceberam que ele estava perigosamente perto das estruturas. Eles tentaram se comunicar com o capitão, mas não obtiveram resposta. O resultado foi catastrófico. O navio atingiu o cais com tanta força que derrubou dois guindastes, deixando várias pessoas presas sob os escombros. Equipes de resgate tiveram que agir rapidamente para salvar aqueles que ficaram presos, enquanto as cargas também sofreram danos severos. Esse incidente é um exemplo claro do que acontece quando a comunicação falha e a negligência toma conta. Número 6. O navio One Apus. Em 2021, o One Apus, um gigantesco navio cargueiro, enfrentou uma tempestade no meio do mar. O que parecia ser apenas um mau tempo se transformou em um verdadeiro pesadelo. Com os fortes ventos e o balanço das ondas, os contêineres a bordo começaram a se deslocar. E não foi apenas uma movimentação leve. Mais de 1.800 contêineres caíram no mar, tornando esse o maior incidente de perda de carga em anos. Embora o vídeo não mostre o momento exato do incidente, as imagens posteriores revelam a gravidade do problema. Contêineres amontoados, retorcidos e muitos outros perdidos nas águas. É uma lição importante sobre como a natureza pode ser implacável, mesmo com embarcações modernas. Número 5. Colisão no canal Welland. O canal Welland, que conecta o Lago Ontário ao Lago Erie, foi palco de uma colisão impressionante entre dois navios. O Alanis, carregando peças de turbinas eólicas, estava subindo o canal, enquanto o Florence Spirit, carregado de carvão, descia. O esperado era que as embarcações passassem uma pela outra sem problemas, mas o que aconteceu foi um choque frontal. As imagens capturadas são chocantes, mostrando os navios parando bruscamente após o impacto, o que demonstra a força da colisão. Como isso foi possível? É difícil entender como os capitães não perceberam que estavam em rota de colisão. Essa cena é um lembrete visual de quão perigoso pode ser o tráfego em canais movimentados. Número 4. Colisão da Ponte de Baltimore. Em março de 2024, um evento chocante marcou a história da cidade de Baltimore,
nos Estados Unidos. O navio cargueiro dali perdeu o controle e colidiu com a ponte Francis Scott Key, uma estrutura importante para a região. O impacto foi tão severo que uma parte significativa da ponte desmoronou, causando não apenas destruição material, mas também a perda de vidas. O que levou a esse acidente devastador? Uma investigação preliminar revelou que o navio enfrentava problemas graves de energia elétrica. Pouco antes da colisão, houve quedas de energia e falhas no sistema de controle, deixando a embarcação praticamente sem controle. Outro fator agravante foi o fato de que o capitão do navio era um novato, sendo supervisionado por um piloto mais experiente. Essa combinação de falhas técnicas e inexperiência acabou resultando em uma tragédia de grandes proporções. O vídeo do impacto mostra o exato momento em que a ponte cede, com partes da estrutura mergulhando no rio. Equipes de resgate trabalharam incansavelmente para procurar sobreviventes, mas, infelizmente, algumas vidas foram perdidas no incidente. A destruição dessa ponte causou grandes interrupções no transporte da região e serviu como um lembrete brutal de quão perigosos podem ser os erros envolvendo navios de carga em áreas urbanas. O acidente de Baltimore ficará marcado como um dos mais trágicos e custosos da história recente, levando a uma reavaliação rigorosa das normas de segurança para a navegação em áreas próximas a pontes e estruturas civis. Número 3. Colisão com a ponte Rodin. Outro acidente impressionante ocorreu em 2020, quando um navio cargueiro colidiu com uma ponte na cidade de Rodin. O incidente, embora menos trágico do que o de Baltimore, ainda causou uma série de danos significativos, tanto para a embarcação quanto para a ponte. O problema principal aqui foi o descuido com a maré alta. Quando o navio passou sob a ponte pela primeira vez, a maré estava baixa, e tudo ocorreu sem problemas. Porém, na viagem de retorno, o capitão não considerou que a maré havia subido, fazendo com que a parte superior do navio atingisse a estrutura da ponte. O impacto foi forte o suficiente para danificar o casco do navio e desalojar alguns contêineres, que acabaram caindo na água. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas o prejuízo financeiro foi considerável. Além disso, o tráfego na ponte precisou ser interrompido temporariamente para que engenheiros verificassem se a estrutura permanecia segura para uso. Esse incidente é um exemplo clássico de como um erro simples, como não checar as condições da maré, pode levar a consequências desastrosas. A colisão também reforça a necessidade de um planejamento rigoroso para rotas marítimas, especialmente em regiões com marés variáveis. Número 2. O afundamento do iate 007. Se há algo mais impressionante do que ver um barco colidindo com um objeto, é testemunhar uma embarcação afundando completamente por causa de um erro de navegação. Foi exatamente isso que aconteceu na Grécia, quando um superiate de luxo chamado 007 encontrou um fim nada glamouroso. O incidente ocorreu durante a noite, quando as autoridades receberam um chamado de emergência de uma embarcação em perigo. O capitão do iate, que claramente não estava prestando a devida atenção ao mapa náutico, conduziu o barco para uma área de águas rasas, onde o fundo rochoso perfurou o casco do iate. A embarcação começou a inclinar rapidamente, permitindo a entrada de grandes volumes de água. Apesar dos esforços para conter os danos, o iate logo começou a afundar de forma irreversível. Vídeos e imagens capturaram o momento dramático em que o luxuoso iate 007 desaparecia sob as águas, deixando apenas parte de sua estrutura visível. Felizmente, todos os tripulantes foram resgatados em segurança, mas o prejuízo foi astronômico. Um superiate como o 007, com todo o seu luxo e tecnologia, representa um investimento milionário, e a perda de uma embarcação desse porte serve como um lembrete caro e embaraçoso de que negligenciar a navegação pode ter consequências catastróficas. Curiosamente, o nome 007 acabou sendo uma ironia cruel, já que o iate não teve um destino digno de James Bond, mas sim um final desastroso e público. Número 1. A colisão frontal em alto mar. Chegamos ao topo da lista com uma colisão que, além de impressionante, é realmente assustadora. Se você já se perguntou como seria estar em um navio que está prestes a colidir frontalmente com outra embarcação, esta situação vai tirar o seu sono. A filmagem começa com dois navios gigantes navegando em direção um ao outro em pleno alto mar. Em teoria, uma situação como essa deveria ser evitada com bastante antecedência. Mas, por razões desconhecidas, nenhuma das embarcações desviou o curso. O vídeo,
gravado por alguém a bordo de um dos navios, mostra o desespero tomando conta enquanto o choque se torna inevitável. A tensão é palpável, e o barulho do impacto é ensurdecedor. A força da colisão faz os dois navios praticamente pararem no mar, e partes das embarcações ficam visivelmente danificadas. Esse tipo de acidente é um cenário de pesadelo para qualquer marinheiro. Em alto mar, os riscos são muito maiores. Não há infraestrutura próxima para resgates rápidos, e danos severos podem facilmente resultar no naufrágio de uma embarcação. Embora os detalhes completos sobre o incidente não tenham sido divulgados, o vídeo deixa claro o quão perigoso pode ser quando dois navios de grande porte se encontram em rota de colisão. É uma cena que parece saída de um filme de desastre, mas que, infelizmente, é uma realidade em casos de falha de comunicação ou erro humano. Esse acidente serve como um lembrete final e contundente. Navegar no mar exige não apenas habilidade técnica, mas também vigilância constante. Uma fração de segundo de descuido pode transformar uma viagem tranquila em um desastre completo. Ao longo deste vídeo, vimos uma série de colisões impressionantes e erros épicos envolvendo navios e embarcações ao redor do mundo. Cada caso serve como uma prova de que pilotar grandes navios é uma tarefa complexa, onde o menor erro pode resultar em danos milionários ou, pior ainda, em tragédias. E você? Qual dessas colisões te deixou mais impressionado? Conhece algum outro caso absurdo de erro de navegação que deveria entrar nesta lista? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de conferir os outros vídeos incríveis que estão aparecendo na tela agora e nos vemos na próxima!